Fala, galerinha! E aí, bom dia! Suave na nave, tranquilo como um esquilo. Então hoje aqui, ó, vou começar a nossa aula protegido, né? Vou começar a nossa aula aqui protegido. Esse coronavírus aí, mesmo com a liberação aí do comércio, algumas coisas. Vamos botar máscara, né, rapaziada? Vamos passar um álcool gel, né? Vamos se cuidar. Se der pra ficar em casa, fica, dá uma aliviada. Quando não tiver mais solução, tiver que realmente ir pra rua, aí você vai. Mas no momento, né? No momento, fique em casa. Você reparou? É aqui, ó. Ficou em cima. Aqui, ó. Bismart aqui é no estilo, gente. Aqui é padrão. Aqui, ó, deu missão, a gente vai lá e executa. Né? A gente vai lá e executa. Então já vamos começar a nossa aula hoje. Cinemática vetorial. A nossa aula hoje é cinemática vetorial, tranquilo. Aula boa, aula fácil, tranquilinha. Mano, o que é cinemática vetorial? Nós já vimos toda a parte de cinemática, em que a gente tem a velocidade, nós temos aceleração, temos deslocamento. E aqui a gente vai ver uma parte da cinemática, só que essa parte é uma cinemática que vai em vetor. Por isso que eu dei aula de vetores. Aqui vocês possam entender, saber o que é uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza escalar. Para esse momento aqui também. A gente começar a ver forças, essas coisas, aí vai falar, valeu a pena aquela aula de vetor. Claro que valeu. Beleza? Agora deixa eu rapidinho tirar a máscara aqui, porque não se assustem não, fiquem tranquilos, tá? Ó, sou eu mesmo, normal, né? Mas vamos continuar a nossa aula agora. E aí, ó, como é que vai ficar a nossa brincadeira? Nossa brincadeira fica assim, ó. Cinemática vetorial. Deixa eu tirar aqui meu rosto. Eu sei que é bonito, mas deixa eu tirar, vou botar aqui. E aí, ó, velocidade vetorial média. Né? A gente tem o deslocamento vetorial. A gente diz o seguinte, quando a gente tem esse deslocamento vetorial, seja entre quaisquer dois pontos, né, no nosso espaço, a gente vai dizer que essa diferença nós já vimos mesmo na parte de deslocamento. O que era o deslocamento, Vandes? Deslocamento nada mais era do que a variação do espaço. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, aqui a gente está falando de velocidade vetorial. Então a gente vai trabalhar agora com vetores. E aí, nesse caso, quando a gente tem o deslocamento, a gente faz a diferença de espaço. Aqui a gente vai fazer também, só que a gente vai fazer com diferença de vetores. Para isso que você aprendeu operações com vetores. Tá ok? Então a gente vai dizer que o nosso deslocamento nada mais é do que a diferença, né, de dois vetores, né? Deslocamento R1, deslocamento ali R2. Quando a gente tem o deslocamento, que é o nosso ΔS, é a diferença desses, né, desses vetores. E aí, como a gente fala normalmente, a gente já está acostumado com a parte de cinemática. Então, seja uma partícula ela vai realizar um deslocamento, essa velocidade média vetorial, já que nós agora estamos falando de vetores, né? Essa velocidade média vetorial nada mais é do que esse deslocamento vetorial sobre a distância ou sobre o tempo percorrido, né? Então é o seguinte, devido ao valor de, né, ΔT, que é tempo, é positivo, sempre o tempo vai ser positivo, tá? A direção e sentido da velocidade média é igual ao deslocamento. Então, se eu tenho o deslocamento, né, para que o deslocamento não seja nulo, ou seja, diferente de zero. Então, se o deslocamento é nulo, a velocidade é nula, a gente já sabe disso, né? E se a gente tem um deslocamento, essa diferença de vetores aí, esse já vai ser proporcional, já vai ser igual à minha velocidade média. Tá ok? Então, ó, velocidade vetorial e instantânea. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó. Essa velocidade vetorial instantânea, o que é velocidade vetorial instantânea? O nome já está até dizendo. É a velocidade, é um vetor do módulo igual a velocidade escalar instantânea, que nós já vimos, né? O que é a velocidade escalar instantânea. Relembrando, velocidade escalar instantânea é a velocidade do móvel naquele momento, né? Quando a gente tem uma velocidade média, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma média de toda a velocidade, né,
do percurso que o móvel percorreu. E aí, em determinados pontos, ele pode ter uma variação de velocidade. Então, se a gente aumenta uma velocidade, a gente diminui o tempo. Se a gente diminui a velocidade, a gente aumenta o tempo, né, para realizar o meu percurso. Quando a gente fala em velocidade média, a gente faz a média de todas essas velocidades e diz: ele fez a velocidade média, ou seja, todo esse espaço dividido por esse tempo era como se ele tivesse feito o percurso em uma velocidade média de 80 km por hora, por exemplo. É como se eu pegasse qualquer ponto dessa trajetória e eu olhasse e ele estivesse com essa velocidade de 80 metros por segundo, né? 80 km por hora. E aí, a velocidade instantânea não. Eu posso ter um móvel, né, que se deslocou com velocidade de 80 metros por segundo ao longo, né? Ou seja, a velocidade média dele total deu 80 metros por segundo, mas pode ser que em algum local, algum momento, né, do meu deslocamento, eu cheguei ali e vi que ele estava com uma velocidade de 100 metros por segundo. Então, peraí, calma. Como é que esse cara está com a velocidade de 100, mas ele fez uma velocidade total de 80? Porque a velocidade total, a velocidade média total, nada mais é do que a média de todas as velocidades feita feito desse percurso, tá? Já a velocidade instantânea não. Velocidade instantânea é naquele momento que eu vi, opa, ele está com 100 metros, tá bom? Então é o seguinte, ó, a gente tem um exemplo aí. A figura abaixo representa o deslocamento de uma partícula entre os pontos A e B, né? Na posição x e y, a velocidade vetorial instantânea vale Vx, ou seja, naquele momento, né, no ponto x, ele estava com uma velocidade Vx, e no momento que ele estava no ponto y, ele estava com uma Vy, ou seja, a velocidade realmente naquele determinado ponto. Tá? Agora, uma partícula tem velocidade vetorial constante se o módulo, a direção e o sentido do vetor velocidade forem constantes, tá? Então, se eu tenho a mesma direção, o mesmo sentido, né, ali e o mesmo módulo, a gente vai dizer que essas velocidades são constantes. Como assim? Se eu tenho no ponto x uma velocidade de 80 metros por segundo e esse vetor velocidade está na mesma direção, mesmo sentido e tem o mesmo valor no ponto y, eu posso dizer que essas velocidades são constantes, tá ok? Agora, se uma partícula estiver realizando um movimento retilíneo uniforme variado, a gente já sabe que o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai ter um carinha ali, um tal de aceleração, né? Ou seja, vai dizer, ele vai nos relacionar a diferença de velocidade. Como assim? Se há uma variação de velocidade, a gente começa a falar de aceleração, tá? E aí, a gente vai ter acelerado quando a gente tem uma variação de velocidade em que a velocidade aumenta, né? E a gente vai ter, no caso, o retardado, se a gente tem uma aceleração menor que zero, ou seja, essa velocidade está diminuindo, tá ok? Então, ó, apesar da direção e sentido do vetor, né, velocidade serem constantes, o módulo da velocidade aumenta. Então, ó, portanto, a velocidade vetorial é V1 diferente de V2 diferente de V3, né? Tem a mesma direção, né? Tem o mesmo sentido, porém os módulos mudam. Se os módulos mudam, essas velocidades não são iguais, mesmo que tenham a mesma direção em sentido. E aí, seguinte, ó. Não, não é você, eu quero você. Ah, você, aí. Fica aqui um pouquinho, fica maior para vocês me verem melhor. Aí. Exemplo, olha. A gente tem um movimento de um automóvel, né, uma trajetória circular, e aí, como na figura aqui está mostrando, realizado com a velocidade escalar constante. Então ele tem velocidade escalar constante. Nesse caso, disse que o automóvel tem movimento circular e uniforme. No entanto, o vetor velocidade do automóvel é variável. Calma. No esquema abaixo da figura estão representadas as velocidades vetoriais em 3 pontos da trajetória. V1, V2 e V3, que estão aqui embaixo, aqui, ó, aqui do lado. Ó, pode ver aqui do lado, aqui, ó. E aí, ó, olha o que acontece. V1, V2 e V3. O módulo da velocidade vetorial não se altera. Ou seja, a velocidade escalar é constante. Ok. A direção e o sentido da velocidade vetorial são diferentes ao longo do tempo. E, portanto, os vetores V1, V2 e V3 são diferentes. Então, entenda uma coisa. O módulo da velocidade vetorial, nesses casos,
são iguais. Então vamos supor, o módulo, 5 metros por segundo. O módulo dessas velocidades, o valor absoluto delas, não muda, é constante. Só que nós já vimos que se mantiver a mesma direção, o mesmo sentido em todo o trajeto, nós podemos dizer que essas velocidades vetoriais são iguais. Tá? Porém, quando a gente pega V1, ó, ela tem direção horizontal, né? Sentido da esquerda para a direita. Quando eu pego a minha V2, ela já tem um sentido inclinado. Já é uma direção diferente, já é um sentido diferente. Quando eu pego a minha V3, eu também já tenho diferente. Ela é diferente em relação a V2 e também é diferente em relação a V1. Ou seja, a direção e os sentidos da velocidade vetorial são diferentes ao longo do tempo. E, portanto, os vetores V1, V2 e V3 são diferentes. Nós também já vimos a parte de vetor, em que o vetor ele vai ser igual ao outro se tiver a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Aqui eles podem ter o mesmo módulo, mas não tem a mesma direção e não tem o mesmo sentido. Ok? Beleza? Então vamos lá. Aqui, nesse outro caso aqui, agora a gente já está vendo aqui a questão da aceleração vetorial. O que é aceleração vetorial? Nós já vimos, né, primeiramente as velocidades vetoriais. E aqui, ó, olha o que acontece. Quando a gente tem, sempre que existir uma aceleração vetorial, a aceleração vetorial vai fazer o quê? Ela vai variar. Igual a gente tem na parte inicial lá de cinemática, né? Se a gente tem uma velocidade constante, nós não temos aceleração. E aqui, a partir do momento que aparece uma aceleração, é porque há uma variação de velocidade. Tudo bem? E aí o seguinte, a aceleração vetorial nada mais vai aparecer quando nós tivermos uma variação de velocidade vetorial. E aí, ó, por exemplo, no caso do movimento circular e uniforme que a gente tem, vimos que embora a velocidade escalar se mantenha, né, o mesmo não ocorre com a direção e sentido, no caso vetorial dela. Na figura abaixo, a gente vai ter uma partícula que também está desempenhando um movimento circular. E aí, ó, uniforme, ou seja, o módulo de suas velocidades se mantém. Então, eu tenho V1 e V2 ali. E aí, o meu V1 e V2 são iguais em módulo, seus valores. Assim, a aceleração escalar é nula. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a direção de V1 é diferente da direção de V2. E então, V1 é diferente de V2 vetorialmente. Portanto, no movimento circular uniforme, a aceleração vetorial não é nula. Pera. Como assim, Vans? Bom, aceleração a gente sabe que nada mais é quando há variação de velocidade. Mesmo que nesse movimento circular a gente tenha uma velocidade com módulo igual, né? O módulo igual, suas direções e sentidos são diferentes. Se sua direção e sentido são diferentes, isso quer dizer que essa velocidade varia. E automaticamente, se essa velocidade varia, nós temos uma aceleração. Tá ok? Tá começando a fazer sentido agora, né? E aí, ó. Aceleração vetorial média. Mano, o que é essa aceleração vetorial média? Olha, igual a gente tinha lá, a mesma coisa. Aceleração a gente tinha variação de velocidade sobre variação de tempo. Aceleração média era isso. Aqui nós vamos ter o seguinte, a aceleração média é também uma variação de velocidade, só que aqui essa velocidade nós vamos lembrar que a aceleração é vetorial, logo a velocidade também tem que ser vetorial. Mas e o tempo não tem que ser vetorial? Nós já vimos, né, na diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares, que o tempo não se encaixa nesse parâmetro, né, vetorial. Né? Nós sabemos que ele é uma grandeza escalar. Tá com dúvida? Volta lá na aula de vetores, lá na parte de grandezas vetoriais e grandezas escalares. Beleza? Aí, ó, o que a gente faz agora? A gente faz isso aqui. A gente faz exemplo. A gente tem que fazer exemplo. Falar, legal, ouvir, legal. E tem que fazer? Tem que fazer. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Uma partícula percorre um trajeto circular com velocidade escalar de 6 metros por segundo. Ou seja, a velocidade vetorial na partícula no instante T1 e T2
indicado na figura. Calcule o módulo da aceleração vetorial média entre os instantes T1 e T2. Aí você deve estar se perguntando, bom, essa partícula percorre essa trajetória aí circular com a velocidade constante 6 metros por segundo. Na minha cabeça já vem assim, pô, Wanderson, peraí, se ele faz uma velocidade constante e essa minha velocidade constante é de 6 metros por segundo, eu não vou ter aceleração? Então por que ele está me pedindo aceleração? Nós estamos falando de aceleração vetorial. Quando você pega em T1, olha o que acontece em T1. Olha que legal. Em T1 nós temos o seguinte, ó. Nós temos essa aqui, ó, T1, nós temos uma velocidade, mesmo que seja de mesmo módulo, mas nós temos a direção dele ali, ó. Nós temos a direção horizontal e nós temos sentido da esquerda para a direita. E aí, quando eu chego na T2, o que acontece em T2? Mano, se eu tenho T2, eu tenho um módulo de 4, beleza. Só que é o seguinte, eu tenho uma direção agora vertical. E além de ter uma direção vertical, o sentido dela é de cima para baixo. Então nesse caso, vai ter uma direção diferente e vai ter sentido diferente. Logo, mano, isso deu ruim aqui. Vai ter variação e vai ter aceleração mesmo. Primeira coisa que a gente precisa determinar, tá? Determinado isso, agora a gente vai resolver. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui na brincadeira, ó. A gente tem a partícula, então a primeira coisa que a gente sabe é isso aqui, ó. A velocidade, né? Nós temos a velocidade, ela é constante e ela tem um valor de 6 metros por segundo. Tá lá, tranquilo. Então a nossa velocidade, ela vale 6 metros por segundo. E aí nós temos que fazer uma operação aqui que é a seguinte. A velocidade vetorial dela nesse instante está ali, é de 6, né? Então, ó, o módulo dessa velocidade vetorial, 6 metros por segundo. E aí, olha que brincadeira legal. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a nossa aceleração, ou seja, vetorial, ela nada mais é do que o módulo da minha velocidade V2 menos V1. Vetorial também, tá? Sobre o meu tempo. Tempo, na verdade, é a minha variação de tempo. Então aí, gente, olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Wanderson, são vetores. São vetores. Como é que eu faço esse cálculo com vetor? Porque se eu fizer ali, por exemplo, 6 menos 6, isso dá 0. E essa aceleração eu sei que não é 0. Claro que não, a gente tem que fazer vetorialmente. Como é que a gente faz vetorialmente? Ó, então primeiro eu vou fazer essa diferença vetorial. E como é que a gente faz? Primeiro, ó, vou pegar o vetor 2. Por que vetor 2, mano? Não é vetor 2 menos vetor 1? Então olha isso aqui, ó. Vetor 2 é isso aqui, ó. Concorda comigo, ó? Tá aqui. Beleza, entendi. E vetor 1, Wanderson? Então é menos o vetor 1. Menos o vetor 1, a gente vai ter isso aqui, ó. Pera aí, Wanderson, agora bugou. Por que menos V1 deu isso? Pelo seguinte, olha V1 aqui, ó. Vamos analisar V1. V1 ele não tem direção horizontal? Ele não tem sentido esquerda para direita? Tem. Então quando a gente tem menos esse vetor, a gente mantém a sua direção, porém a gente inverte o seu sentido. E o módulo também do seu valor não vai mudar. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. V2, V1, a gente vai ter a nossa regra, né, do paralelogramo, ou a gente vai ter o início do movimento que foi aqui, a gente liga até o final do movimento que foi aqui. Esse é o meu vetor velocidade resultante. Que, olha que bonitinho. Ah, Pitagorazinho, Pitágoras. Agora a gente pode fazer suave, ó. Quem é o meu vetor resultante? Então, ó, meu vetor resultante ao quadrado nada mais é do que
V2 ao quadrado, né? Mais, aí eu vou botar aqui, ó, menos V1 ao quadrado. Por que menos V1 ao quadrado? Porque esse vetor é menos V1, né? Ele tem a mesma direção, porém sentido contrário. E aí, olha que bonitinho. Minha velocidade vetorial resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é o meu valor de V2 e V1, que eu já sei. Então, ó, 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado também. Ou seja, o meu vetor resultante ao quadrado é 36 mais 36, 72. Isso dá o meu 6 raiz de 2 metros por segundo. Então aqui eu já tenho o meu vetor resultante. Olha que bonito. O meu vetor resultante já deu aqui, ó, 6 raiz de 2 metros por segundo. E o meu tempo? Meu tempo nada mais é do que essa variação. Qual foi o tempo? Ele estava no instante 4 segundos, depois ele estava no instante t igual a 7 segundos. 7 menos 4, isso dá 3, que isso vai dar 2 raiz de 2, no caso, metros por segundo ao quadrado. Então a minha aceleração, ó, tá aqui. Tá? 2 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Avanço, acabou? Não, não acabou. Porque é o seguinte, calcule o módulo da aceleração vetorial. Achamos, né? Mas também, vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Quem é o vetor resultante? Vê se não deu o vetor resultante. Não deu esse carinha aqui, ó. Deu. Avanço, é importante eu saber isso? É. É importante. Por quê? Numa trajetória, né? Nessa trajetória, daqui a pouco a gente vai conhecer algumas acelerações específicas. E aí, você vai conseguir ver o seguinte, ó. Essa minha velocidade, ela tá sempre me empurrando, se você for ver aqui, olha a minha resultante. Ela tá sempre me empurrando para onde, ó? Para cá. Ó. Para cá. E por aí vai, né? Tá me empurrando para dentro, não para fora. Né? Não para fora. Mais para frente a gente vai descobrir outras, né, que são responsáveis por fazer com que a gente saia ou mantenha a nossa reta. Beleza? Então essa primeira parte bem tranquila de se entender, né? Bem fácil. E aí, ó, aceleração tangencial e centrípeta. E aí, ó, então vamos lá. Deixa eu reduzir minha imagem aqui. Dar uma melhorada aqui na parada. Aqui. Então aqui. Deixa eu mexer aqui. Aí, agora vai ficar. Não, agora vai ficar top. Agora sim. E aí, ó, aceleração tangencial e centrípeta, né? O que é aceleração? Primeiro, aceleração tangencial e centrípeta são componentes da nossa aceleração resultante, que a gente acabou de ver. E aí, ó, nós temos a aceleração vetorial tangente, né, ou tangencial, que a gente fala, que é aquela que está sempre aonde? Na direção tangencial a esse movimento circular. Tá? Nós temos também a nossa aceleração vetorial também centrípeta, ou a gente pode chamar ela também de vetor normal, né? Ou aceleração vetorial normal. Essa aceleração centrípeta é sempre perpendicular no caso, ao vetor velocidade, né? Ela é sempre perpendicular a esse vetor velocidade. Então, ó, o vetor aceleração nada mais é do que uma resultante vetorial dessas acelerações tangenciais e centrípeta. Então, devido ao fato de duas componentes serem ortogonais, ou seja, perpendiculares, o módulo da aceleração total pode ser calculado novamente pelo Teorema de Pitágoras, que é o que a gente mais vê aqui, né? Nessa parte tanto de aceleração quanto velocidade, essas ações vetoriais, na maioria das vezes, a gente pode calcular através, né, do nosso Teorema de Pitágoras. Beleza? Então aqui nesse caso, ó, vou mostrar aqui para vocês, a gente tem, ó, nesse caso aqui, ó, direção tangencial, nós temos aqui o centro de curvatura,
né, e que vamos ter a aceleração tangencial, e nós vamos ter aqui a nossa aceleração centrípeta. E aí, ó, aceleração centrípeta. Pera aí, deixa eu mexer na minha imagem novamente. E aí, ó, a minha aceleração centrípeta é o seguinte: o módulo da velocidade linear de uma partícula no movimento circular ali uniforme é sempre o mesmo, né? Linear, o módulo da velocidade linear. Nesse modo de deslocamento angular, o arco percorrido pela partícula é sempre o mesmo para intervalos de tempos iguais. Claro, velocidade, espaço sobre o tempo. Se a velocidade é constante, em determinado espaço e decorrendo o mesmo tempo, claro que eu vou ter, né? Então já faz sentido isso aí. Porém, contudo, entretanto, todavia, por se tratar de uma grandeza vetorial, a velocidade não é constante, porque não mantém sua direção e não mantém o seu sentido, como nós vimos. Pois o sentido de direção vai variar. Então, ó, devido à variação do vetor velocidade de uma partícula, existe uma aceleração agindo sobre ele. No movimento circunferencial, a gente vai ter muito isso, a gente vai falar diretamente da nossa aceleração centrípeta. E o que é a aceleração centrípeta, Vandos? O que é essa aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta nada mais é do que v ao quadrado sobre r. Vandos, da onde vem essa velocidade ao quadrado sobre r? É o seguinte, quando a gente tem ali, ó, a direção centrípeta, o módulo dessa aceleração vale v ao quadrado sobre r, ou a gente pode ter também a velocidade angular ao quadrado vezes r, né? Isso vindo da fórmula, no caso de velocidade linear e velocidade angular, onde v é igual a ômega vezes r, tá? E aí, a gente pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente vai ter isso aqui. A aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta a gente vai ter assim. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. E a aceleração centrípeta, no caso em velocidade angular, por que que fica assim? Pelo seguinte, ó. A nossa aceleração centrípeta, ela é v ao quadrado sobre r. Só que, lá na parte de velocidade angular, a gente sabe que velocidade nada mais é do que ômega vezes r. Só que isso é ao quadrado. E aí, quando a gente resolve isso, a nossa aceleração centrípeta vai ficar isso aqui, ó. Ômega ao quadrado vezes o meu raio ao quadrado sobre o meu r. E aí eu posso simplificar r ao quadrado com r. Fica ômega ao quadrado vezes r. Tá? Então é daqui que surge. Beleza? Tranquilo? E a nossa aceleração centrípeta ali, né? Essa velocidade ao quadrado sobre r. Mais à frente eu vou ver se eu faço a demonstração dela para vocês. Tá? Então, é mais fácil você pegar e ver ao quadrado sobre r e ser feliz. E mais à frente, quando a gente for ver também da parte de lei de Newton, e que a gente vai ter a tal da força centrípeta, que nós vamos aprender, nada mais é, né, de acordo com a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. E aí, nesse caso, a aceleração no movimento circular vai ser v ao quadrado. E aí vocês vão conhecer mais à frente mv ao quadrado sobre r. Tá? Mais à frente. Só falei por falar, mas mais à frente vocês vão aprender. Tá? Então a velocidade v no ponto material é sempre tangente à trajetória descrita no movimento circular. Embora tenha módulo constante, a direção vai variar. Tá ok? Então, ó. Vamos lá. Let it go. Let it go. Melhor forma de aprender é fazer um exercício. Let it go. Let it go. Então vamos fazer exercício e se divertir. E aí, ó. Em determinado instante, o módulo da aceleração vetorial de um corpo é 25 metros por segundo ao quadrado. Se nesse instante o módulo da aceleração tangencial é de 20 metros por segundo ao quadrado, calcule a aceleração centrípeta. Peraí. O cara disse que a aceleração vetorial de um corpo é 25. E nesse instante o módulo da aceleração tangencial é 20. Como é que eu calculo essa centrípeta, gente? Calma. É simples. Não se assuste. É simples. Então pensa comigo aqui. Olha como é que é simples. Calma. Nós já vimos ali, né? Aqui a nossa letra A. Que é o seguinte. Nós temos que a nossa aceleração, né, tangencial não, aceleração resultante, ela nada mais é do que
a soma vetorial da aceleração centrípeta mais a nossa aceleração tangencial. E aí, nós já vimos que isso vai dar uma relação de Pitágoras, né? E aí, vai ser isso aqui, ó. Como ela vai ser uma relação de Pitágoras, eu tenho que AC ao quadrado nada mais é do que a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. E aí ele me disse que essa aceleração vetorial é igual a 25. Então, ó, 25 ao quadrado, isso nada mais é do que a minha aceleração centrípeta ao quadrado mais a minha aceleração tangencial que ele deu, que é 20 ao quadrado. E aí, ó, aqui bonitinho. A aceleração centrípeta ao quadrado nada mais é do que 25 ao quadrado menos o meu 20 ao quadrado. E aí eu posso abrir isso aqui, ó. Matemática básica, né? Então isso é a mesma coisa do que 5 vezes 45. Isso dá 225. E aí eu vou chegar à conclusão que a minha aceleração centrípeta é a raiz do 225. Que isso é igual a 15 metros por segundo ao quadrado. E aí ele fala o módulo da velocidade desse instante, sabendo que o raio da curvatura é de 6 metros. Então aí, ó, nós sabemos que a aceleração centrípeta nada mais é do que V ao quadrado sobre R. Vamos, qual é o único cuidado que eu tenho que ter? Bom, a aceleração ela está em 15 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ela está em metro e o tempo em segundo. E aí, ele quer saber a velocidade sabendo que o raio de curvatura está em metro. Então, a gente vai achar aqui metro por segundo, sem problema nenhum. Então, não precisa fazer nenhum tipo de conversão nesse momento. Então, aqui, ó, 15 é igual a velocidade ao quadrado sobre o meu raio, que é 60. Ou seja, velocidade ao quadrado é igual a 60 vezes 15. Que aí 60 vezes 15, isso dá 900. Logo, a minha velocidade é igual a 30 metros por segundo. Avanço, não acredito que é fácil assim. É fácil assim. Claro, tem alguns cuidados que nós precisamos ter, tomar alguns cuidados com relação à unidade, né, que é o que causa maior problema, né? Mas não é nenhum bicho sete cabeças, é uma coisa bem simples, né? Um conceito, né? Uma coisa bem tranquila. Preciso saber o que é uma aceleração centrípeta, preciso saber, né, trabalhar com essas unidades e, claro, matemática básica, né? Matemática básica. Mas aí nós já sabemos a nossa velocidade, que é de 30 metros por segundo. Beleza? E aí, ó, vamos pro próximo. Então, ó, uma partícula de certa massa movimenta-se num plano horizontal, realizando meia volta em uma circunferência de raio igual a 5 metros. Considerando π igual a 3,14, a distância percorrida e o módulo do vetor de deslocamento são respectivamente iguais. Então, olha só, gente. Matemática básica aqui. Uma partícula, né, movimentando no plano horizontal e realizando meia volta em uma circunferência de raio 5 metros. Então, a primeira coisa que eu preciso é o seguinte, ó. Preciso saber qual o comprimento, né, da minha circunferência. E aí, o comprimento da nossa circunferência é 2πr. E aí, agora eu posso fazer o seguinte, ó. 2 vezes 3,14 vezes o meu raio, que é de 5. Isso dá 10 vezes 3,14, que isso vai dar, ando uma casa, isso dá 31,4 metros. Esse é o comprimento da minha circunferência total. Só que ele fala, Wanderson, ele realizou meia volta. Se ele realizou meia volta, é só pegar esse valor e
dividir por 2, que isso dá 15,7 metros. Primeira parte, tranquila, linda, fácil. E aí ele fala, e o módulo do vetor de deslocamento? São a mesma coisa, Vandos? Não, não são a mesma coisa. Então aqui eu vou representar para vocês, né, por que que não vai ser a mesma coisa. E aí então, ó, a gente faz isso aqui, ó. Quando ele quer saber essa parte, né, da distância percorrida e o módulo do vetor de deslocamento, então o módulo do vetor de deslocamento, a gente vai fazer isso aqui, ó. Então a gente tem meia circunferência. Então eu vou botar aqui, ó. Né? Pera aí. Então a gente vai ter essa situação aqui, ó. Meia circunferência. Então eu vou desenhar isso aqui, ó. Imagina que é meia circunferência, tá? E ó, quando a gente tem a posição 1, né? A gente tem aqui, ó, posição inicial dele, né? Então vou chamar aqui de S1. E aqui eu vou chamar da minha posição 2, S2. E aí, quando a gente vai ver esse módulo do vetor de deslocamento, o vetor de deslocamento nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. Só que nós estamos falando do módulo de um vetor, né? Então só importa para mim a posição final e a posição inicial. E quando a gente pega realmente, né, essa diferença de posição final, né, ou seja, S2 menos S1 vetorialmente, isso vai nos dar o quê? Daqui até aqui é o R, ou seja, o nosso raio. E daqui até aqui nós também chamamos de R, raio. Isso nada mais é do que 2R, que é igual ao nosso diâmetro. Se nós temos o raio igual a 5, nós temos o diâmetro de 10 metros. Então, esse é o meu deslocamento. Então, quando a gente fala na parte de deslocamento, importa pra gente a posição final e inicial. Nós já vimos aqui que a distância percorrida, né? A distância percorrida foi isso aqui, ó. Ó. Isso aqui foi a distância percorrida. Porém, quando a gente pega o vetor de deslocamento, né? Isso importa pra gente posição final e posição inicial. Então tá aqui, ó. Olha a diferença. Tá ok? Valeu, galerinha! Então, ó, aula bem tranquila de cinemática vetorial, suave, né? Na paz. Agora é só vocês fazerem os exercícios relacionados a isso e serem felizes. Tá ok? Mais uma vez, lembrando a vocês que, gente, mantenham o foco. Independente do que está acontecendo lá fora, vamos manter aqui nosso objetivo. Vamos lembrar do nosso jaleco. Vamos lembrar, ó, do nosso nome, do nosso jaleco, né? Doutor ou doutora. Beleza? Vamos continuar. Eu sei que é complicado, eu sei que é muito difícil a gente trabalhar essa parte. Porém, contudo, entretanto, todavia, é o que eu falo para vocês. Vamos pensar lá na frente. Acreditem na equipe, acreditem em vocês, né? Então, toda vez que você estiver ali cansado mentalmente, você vai falar assim, ó, vou ali, vou descansar, mas eu tenho um objetivo. E eu vou alcançar. Não é eu quero alcançar, é eu vou alcançar. Então, a partir do momento que você pensa, eu vou alcançar, ninguém mais tira essa ideia de você. Tá ok? Então, vamos com o mesmo pensamento, vamos com o mesmo esforço, o mesmo afinco e, ó, eu quero a minha vaga. Já está lá. Só vou pular algumas etapas e vou chegar até ela. Tá ok? Então, ó, tenham todos um ótimo dia. Um abraço a todos e, é claro, Wakanda Forever. Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!